Sejam muito bem-vindos. Graças a Deus, porque nós estamos abertos outra vez para o público, para receber o povo de Deus. Que coisa boa! Como é bom ver gente! Como faz bem para a nossa alma esse contato visual. Nós somos seres sociáveis, gregários, que temos necessidades de estar junto, de ouvir, de saber, de compartilhar. Isso é bom. Além do que, às vezes, nos cansamos de coisas virtuais. Nos cansamos, né? E hoje eu quero convidar os que estão aqui e os que estão em casa para estudarmos sobre algumas mulheres que acompanharam Jesus durante o seu ministério. Nós sabemos que eram 13 homens, o Senhor Jesus mais 12, que conviveram juntos durante 3 anos. Como é que eles comiam? Aonde eles ficavam? Quem providenciava água e lugar para eles dormir? Vocês acham que por 3 anos eles comeram da primeira multiplicação dos pães que foram guardados em 12 cestos? Não. Havia um grupo de mulheres que os serviam durante todo esse tempo. É sobre essas mulheres que nós vamos estudar hoje. Estavam a serviço de Jesus. No boletim, nós colocamos uma nota sobre um grupo de gente que faz a roda girar e que nem sempre a gente vê. E por não ver, nem sempre reconhecemos em gratidão. Mas tem um grupo que está ali depois daquela janela. E tem um grupo que se preparou para o culto. E tem um grupo que vai para o joelho em oração. A gente não sabe, a gente não vê. É muito fácil saber o nome do pastor, do professor, do pregador, do dirigente, porque eles estão debaixo do holofote. Mas há um grupo muito grande que faz com que a palavra de Deus chegue aos lares. Nem sempre esse grupo é reconhecido. Gente dos bastidores que faz com que a mensagem chegue aos lares. Eu sou agradecido. Essas mulheres eram mais ou menos assim. Lucas nos diz que elas serviam Jesus com os seus bens. Mas quase não se sabe nada sobre essas mulheres. Mas o Senhor sabe. E o trabalho delas, assim como desses irmãos dos bastidores, é reconhecido por Deus, é valorizado por Deus e será recompensado por Deus. Eu quero agradecer por isso, tá bom? Vamos orar? Obrigado, porque o Senhor vê o que ninguém vê. O Senhor é poderoso, amoroso e sensível. Há tanta gente nos bastidores, ó Pai, para que o pregador possa pregar a Tua palavra. Existe um grupo de gente por trás que faz com que a coisa aconteça. E nós nem sempre sabemos quem está por trás, quem está fora dos holofotes, quem está nos bastidores. Há uma turma que dobra os joelhos diante do Senhor. Há uma turma que vem durante a semana para ensaiar. Há uma turma que chega bem antes do culto começar para fazer a roda girar. Que o Senhor os recompense, que o Senhor os abençoe e que aceite a nossa gratidão pelo trabalho que eles prestam ao Senhor. É tão fácil chegar e pregar a Tua palavra sabendo que existe um grupo de apoio. E o Senhor Jesus contou com esse grupo, algumas mulheres fiéis que acompanharam o Senhor. Eu quero hoje conversar com o Teu povo sobre elas, pedindo que o Senhor abençoe a nós aqui e aos irmãos que estão em casa. Em nome de Jesus. Amém.
Por favor, nós vamos abrir as Bíblias em Marcos, capítulo 14. Esse texto que está aí para vocês, versículo 3 ao versículo 9. São muitas as mulheres que prestaram assistência a Jesus. E eu vou destacar essa daqui, Maria de Betânia, que era uma das que acompanharam Jesus. Diz assim o texto: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra a mulher. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Hoje nós estamos cumprindo esta profecia de Jesus. O evangelho aqui é pregado e nós fazemos lembrança do que esta mulher fez para a memória dela e para a glória deste Jesus que vê pensamentos, que vê atitudes, que sabe que existe um grupo de gente nos bastidores que faz com que nós sejamos assistidos. É sobre essas mulheres e sobre esse povo que está nos bastidores que eu desejo conversar com vocês aqui e com vocês em casa. Primeiramente, como é que a sociedade vê essas mulheres? Como é que a sociedade descreve o serviço das mulheres? Como é que eles conceituam o trabalho que elas fazem? O que é que se conta das mulheres nas mídias sociais? Sobre o salário delas, quando ocupam o mesmo espaço, a mesma função que os homens fazem na mesma empresa. O que é que se fala sobre esse povo dos bastidores? Quem é Rubens Muramoto? Quem é Milton Carlos dos Santos Júnior? Quem é Hamilton César Soria? Eles estão ali, por trás daquele vidro escuro. Ninguém vê. Eu não sei se alguns de nós chegou para qualquer deles e disse: muito obrigado pela transmissão do culto. Olha, foi fabuloso. A mensagem chegou muito clara. Muito obrigado. Eu não sei se a gente reconheceu o trabalho desta equipe que veio durante a semana e que chegou bem cedo e que ensaiou e disse: não ficou bom, vamos melhorar. E ensaiou de novo. Povo dos bastidores. Às vezes a gente só diz assim: muito boa mensagem, pregador. Ô professor, que aula joia, fui edificado. Mas e o pessoal que estava por trás, que se ajoelhou diante de Deus? Nós não sabemos e por não saber nós não reconhecemos. Que a sociedade veja assim, vá lá. Mas como é que a igreja vê?
O que é que a igreja fala do trabalho das mulheres? Será que existe uma diferença muito grande entre os conceitos sociais sobre o trabalho das mulheres ou de quem está nos bastidores e o trabalho que a igreja vê e destaca? Existe diferença ou mesma coisa? Será que nós tratamos as pessoas dos bastidores da mesma forma que a sociedade faz, que a empresa faz? Ou nós somos mais sensíveis, somos mais agradecidos? Esses dias eu subi para o púlpito e a gola da camisa estava errada. Eu não vi, não olhei, porque era um culto que eu não vim preparado para dirigir. Aí alguém dos bastidores deu uma volta, me chamou ali no cantinho e arrumou a minha gola. Olha que coisa fabulosa. Evitou que eu ficasse feio. Não, feio eu continuei. Evitou que eu ficasse mal arrumado. Gente dos bastidores, a Beth faz um trabalho fabuloso. Ela vem, senta ali, de vez em quando eu esqueço um aviso. Aí ela põe numa letra bem grande, mostra assim, ó. Aí quando o povo olha, ela baixa. Aí mostra. Nos bastidores. Como é que a igreja vê isso? Como é que Deus vê esse povo dos bastidores? Lembram de Paulo aos Coríntios? Ele nos estimula a continuar trabalhando. Ele diz, olha, não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados. Haverá recompensa para a vossa obra. Lembram de Jesus? Ele diz assim, entra no quarto secreto e ora ao teu pai, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Deus vai recompensar a oração que você fez no quarto fechado. Ele vai recompensar, ele vai ouvir e vai reagir. Deus viu algumas mulheres que acompanharam Jesus. E ele descreve o trabalho destas mulheres de uma forma extraordinária. Ele viu o homem só, ele levou a um sono, depois ele tirou uma costela e transformou-a numa mulher. E trouxe para o homem como uma ajudadora, como alguém que iria facilitar o seu trabalho. E ela não era inferior, posto que não saiu dos pés. Também não lhe era superior, posto que não veio da cabeça. Mas era igual a ele. É assim que Deus vê. O Senhor o tirou do meio. Enquanto que o homem veio de uma fonte não muito boa, veio de barro, veio de terra. A mulher não, a origem dela é diferente. Elas são diferentes, elas não são iguais aos homens, são diferentes. Não são inferiores, são diferentes, assim que Deus vê. Haviam algumas mulheres que serviam Jesus. Eu não sei quantos de vocês já viram esta frase em algum lugar. Silêncio. Mulheres estão trabalhando. Já viram? Eu já vi em canteiro de obra, homens trabalhando. Já vi. Já vi escrito em vários canteiros. Perdoe o transtorno, homens trabalhando. Eu acho que vocês já viram também. Mas e esse aí? Silêncio. Mulheres trabalhando. Onde você trabalha? Aí você diz, numa agência de automóveis de alto nível. E quem precisar comprar um carro, procure Pablo Seixas, as suas ordens. Aí eu vou para a esposa dele. E você? Eu trabalhei numa ótica. Tá bom, e agora? Agora eu não trabalho. Não trabalha? Não. Como não trabalha?
Não, é porque eu estou desempregada. Aí você não está trabalhando então? Não estou trabalhando fora do ambiente de casa. Será que as mulheres não trabalham? Ou o que elas fazem em casa é tido como nada? Vera Luna, onde você trabalha? Não, eu não trabalho. É mesmo? Será que ela não trabalha então? Muito mais. Nós classificamos assim. Às vezes as mulheres têm 2 até 3 turnos. Quantas mulheres chegam em casa de um trabalho fora de casa e está lá o maridão esperando para que ela faça o jantar? Ou arrume a mesa, porque ele nem arrumar a mesa, ele fez. E chega em casa, a casa está virada, porque a administradora não estava lá. Elas não trabalham. Às vezes nós somos insensíveis ao reconhecer o trabalho desta mulher. Por favor, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9. Versículo 1, perdão, capítulo 8, desculpem, que 9, 8. Capítulo 8, desculpem meus irmãos, capítulo 8 de Lucas. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 companheiros iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens, com o seu recurso. 12 homens, mais Jesus, 13. Mais algumas mulheres, não sabemos quantas, muitas outras, comiam todo dia, e lanchavam todo dia, e jantavam todo dia, e dormiam todo dia. Quem é que cuidava dessa turma toda? Haviam essas mulheres que serviam Jesus. No capítulo 14 de Marcos, texto que foi lido, a gente percebe uma delas. E percebe a princípio aqui a dedicação desta mulher. Algumas eram casadas. Está aí o texto, mulher de Cusa. Está aqui. Essas mulheres tinham famílias, tinham maridos, tinham pais, tinham filhos, tinham afazeres em casa. Elas deveriam revezar, um rodízio. Olha, vocês 3 preparam o almoço do pessoal e a gente vai em casa. Aí no dia seguinte, olha, vocês 3 vão para casa e a gente reveza. A dedicação destas mulheres é extraordinária. Porque elas tinham os seus bens e usavam dos seus bens para servir a Jesus. Aqui em Marcos 14 tem uma mulher. Ela juntou um certo dinheiro. Há quem diga que esse valor aqui é referente ao trabalho de quase 1 ano de um trabalhador braçal. Ela juntou esse dinheiro. Ela comprou um perfume muito precioso. Diz-nos aqui que é caríssimo, preciosíssimo. E alguns dias antes da paixão de Jesus, em profundo silêncio, ela entra num ambiente de homens, num jantar só de homens, ela entra lá e ela derrama esse perfume sobre a cabeça de Jesus. O que ela fez causou bem-estar a todos os presentes,
Mas na mente deles começou uma espécie de crítica. Por que esse desperdício? Por que não se vendesse esse perfume e comprar cesta básica para os pobres? Alguém viu essa mulher fazer esse desperdício? Algumas mentes são apenas capitalistas. Só veem o cifrão. O Senhor Jesus ouviu isso e censurou a censura deles, dizendo: por que vocês estão pensando isso? Por que vocês estão molestando esta mulher? Ela fez um bem para comigo, uma boa ação para comigo. Os bastidores. Ninguém soube o quanto que essa mulher economizou. Ninguém calculou o quanto que aquilo daria para comprar de cosméticos. Daria para fazer aquela viagem esperada. Ninguém imaginou que ela poderia reformar toda a casa com aquele dinheiro. Comprar aquele sofá, trocar aquela geladeira que ela já espera há muito tempo. Ela poderia comprar uma roupa nova para a estação de outono. Mas ela investiu em Jesus. 300 denários. Um perfume. E o Senhor Jesus aceitou o que ela havia feito. Os homens que ali estavam não apreciaram a dedicação daquela mulher, porque talvez fosse feito para Jesus e não para eles, mas eles sentiram o perfume. Eles foram beneficiados com isso. Quem vocês acham que lava o meu terno e passa as minhas camisas, para que eu não chegue amarrotado ali e as pessoas comecem a dizer: será que esse homem não tem alguém que cuide dele? Esses dias eu tive num local com o pastor Barnett. Não sei se vocês já observaram, o pastor Barnett sempre está muito bem alinhado. A camisa combina com a calça, que combina com a meia, que combina com o sapato. Sempre muito bonitinho. Vocês acham que é aquele escocês que faz isso? Tem uma escocesa por trás dele, que diz para ele: essa aqui combina com isso e com isso. E ele então só usa. E eu vejo ele todo arrumadinho, todo bonitinho. E a palavra de Deus na boca dele não é desviada por conta de uma má arrumação. Imaginem eu chegar aqui com uma camisa verde, um terno azul, uma calça preta e um sapato amarelo. Alguém iria ouvir a mensagem por acaso? Não ia. Não ia. Às vezes eu ponho uma roupa que eu acho que combina e a Beth olha assim: não, essa não combina. Está parecendo uma árvore de Natal. Tem muitas cores, coisas redondas, coisas compridas, a coisa brilha aqui, coisa não brilha aqui, pode tirar. Vocês acham que eu gosto de tirar? Não, mas eu vou ter que fazer isso, porque ela tem um olhar melhor. Gente dos bastidores, essas mulheres serviam Jesus com uma dedicação extraordinária. As suas economias eram usadas para Jesus. Não se preocupem, nós vamos lavar a roupa de vocês. Ou vocês acham que por 3 anos, aquela roupa só viu água no dia do batismo? Já pensaram nisso? A roupa que Jesus usava, ela viu água no início do ministério, quando ele foi batizado. Depois, acabou-se. Não, gente. Havia mulheres que prestavam assistências a Jesus. Senhor, olha, o senhor vai usar agora essa túnica. Pedro, você essa aqui. João, essa aqui. Um povo que prestava assistência a Jesus. Essas mulheres dedicadas serviam a Jesus. Mas é interessante que não só a dedicação delas, mas também uma extraordinária coragem.
porque elas viveram num ambiente de homens, num mundo de homens. E aquele jantar era um jantar de homens. E essa mulher, ela entra nesse ambiente masculino e ela não se faz aparecer. Não, ela estava na sua cidade e há quem afirme que estava em casa, que esse Simão aqui ou era irmão dos três ou era genro de Lázaro, que para fazer o que ela fez, com a autoridade que ela fez, ela estava no seu ambiente, estava em casa. Quando esse texto é narrado aos olhos de João Batista, em João capítulo 12, João Evangelista, em João capítulo 12, fica mais claro ainda que ela está em casa, pela forma como ela age ali. Então, ou esse Simão era esposo de uma das duas, ou era irmão de um dos três. Mas ela teve uma coragem extraordinária de superar as dificuldades próprias do seu tempo e agir com prudência naquele ambiente ali. Não sabemos quantos de informação que ela tinha. Não sabemos. Se os discípulos tinham menos informação do que ela, mas ao saber do sacrifício dele, ela se dispôs a ungí-lo para a obra que tinha numa extraordinária demonstração de fé. Os discípulos sabiam que ele morreria. Ele já avisou para eles. Mas parece que essas mulheres deram crédito. E essa daqui foi mais ainda. Porque o próprio Jesus disse a seu respeito: ela se antecipou a ungir-me para a sepultura. Ela acreditou que eu ia morrer. Ela acreditou. Uma coragem de entrar naquele ambiente e uma fé extraordinária para colocar em prática enquanto o Senhor estava ali, buscar enquanto se pode achar. E ela então fez isso. Ela investiu uma soma considerável. É provável que alguns dos discípulos de Jesus tenham dificuldade, inclusive, de devolver o dízimo. Essa mulher não. Ela não devolveu o dízimo. Ela foi muito além. A sua dedicação foi muito além. Às vezes, para devolver o dízimo, nós temos uma grande dificuldade, uma grande luta. Você fica lá conjecturando. O que vão fazer com esse dinheiro? Meu Deus, é muito dinheiro. Eles não vão saber trabalhar isso. Às vezes nós queremos administrar os nossos dízimos por não reconhecer que a mesa tem sabedoria e habilidade para isso. Esta mulher foi além. Através da sua dedicação, sua coragem e sua fé. Ela foi além. A exemplo daquela viúva que durante o culto, no momento das ofertas, ela foi lá e ela deu tudo que tinha. Ela não deu 2 moedas, ela deu tudo que tinha. Ela não deu o dízimo, ela deu tudo que tinha. Ela não deu o que sobrava, ela deu tudo que tinha. Tem um livro recentemente publicado como devocional, e ele fala de 365 mulheres que dedicaram-se a Jesus. Dedicaram-se ao reino, ou ao rei do reino. E é interessante que eu procurei algumas mulheres e não encontrei. Isso quer dizer que na Bíblia tem mais de 365 mulheres que se dedicaram ao Senhor. Estão nos bastidores, mas que prestaram serviço, a exemplo desta Maria aqui. A fé que ela tem denuncia a falta de fé dos que não tiveram. O amor que ela revela denuncia a falta de amor dos que não amaram.
Compreendem? Ela não falou nada. Ela não atrai a atenção para si. Ela entra calada e sai muda. Ela não se defende das acusações. Como falou o pastor Vinícius hoje pela manhã, ela é manso. Ela é um ser de Deus manso. A mansidão está caracterizada nessa mulher. Elas serviam a Jesus. Aqui, em Lucas 8, aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Essas mulheres, à semelhança de Maria, cuja dedicação, cuja fé e a coragem se destacam, digna de nota. Aonde for pregado o evangelho, em qualquer lugar do mundo, vai ser falado o que essa mulher fez. Por quê? Porque ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Eu vou dar uma aula, mas eu não vou dar uma aula como Samuel. Não consigo fazer como ele. Eu vou dar como eu posso. É como eu posso. O Samuel vai dar a aula como ele pode. Samuel Alves Pereira, presbítero da igreja. E eu vou dar aula como eu posso. E aquele rei maravilhoso que vai receber a aula do Samuel e que vai receber a minha aula, só ele pode dizer, ele fez o que pôde. Ele não vai me comparar com quem dá aula há 97 anos, no caso do Samuel. Mas ele vai me comparar comigo mesmo. Ele vai me dizer, olha, você já não está preparando como você preparou. Olha, você já não está amando como você amou. Você perdeu o primeiro amor. Já não ora mais como você orava quando se converteu. Você não está mais lendo a Bíblia como você fazia assim que você se entregou no dia do seu batismo. Você acha que o tempo de púlpito deu a você a habilidade para fazer o que você está fazendo? Ele vai me comparar comigo mesmo. Aquelas mulheres serviam ao Senhor com os seus bens, com o que elas tinham, como elas podiam. Haviam nelas um agradável senso de pertencimento. Esse senso de que você pertence a alguém vai produzir em você uma reação extraordinária. Você não está solto, você está alinhado a alguém. E isso é extraordinário. Havia um senso de quem elas eram e do que faziam e para quem faziam o que faziam. Um senso de pertencimento. Elas sabiam que haviam sido curadas, haviam sido libertadas, haviam sido agraciadas por Jesus. Naquele mundo hostil, elas foram abençoadas por Jesus e eram agradecidas pelo que eles haviam feito. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Tudo que nós temos é do Senhor. O Carlos Guedes tem 4 sapatos. 4 pares de sapato. Esses sapatos são do Senhor nosso Deus. Porque a terra é dele. E se esses sapatos estão na terra, então é do Senhor. Entendem a lógica? Se o Carlos Guedes tiver uma clara ideia de que tudo que o Carlos tem, tudo que ele faz, pertence ao Rei Jesus, haverá no coração dele gratidão por ter o que ele tem. E, logicamente, esta gratidão irá sair em palavras ou em ações que vão prestar assistência.
é uma coisa, é um círculo lógico. O que você tem é seu, é de Deus. Essa habilidade que você tem veio de Deus. A casa que você tem veio de Deus. A saúde que você tem veio de Deus. Bem, se você tem em sua mente esta clareza de pertencimento, e que você sabe que o que veio a você veio de forma graciosa, haverá em você um coração agradecido, um coração humilde, manso. E você vai dividir o que você tem com facilidade, sem sentimento de prejuízo ou de perda. Porque você sabe que é de Deus. E o que você tem também é de Deus. Essas mulheres serviam a Deus, prestavam assistência com o que elas tinham. Com o que elas tinham. Versículo 3 diz isso. Olha só, 8:3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais prestavam assistência a Jesus com seus bens, com o que elas tinham. É o que elas tinham. Isso aqui é meu? Semana passada, eu dei um dinheiro para a Beth. Não é uma oferta, eu dei um dinheiro para ela. Ela ficou sabendo que tinha alguém precisando de dinheiro. Ela falou assim: pega esse dinheiro aqui e manda para fulano. Aquilo me incomodou. Gente, eu dei para ela. Ela vai dar para outra pessoa? Aquilo ficou na minha cabeça, foi semana passada. Ficou na minha cabeça. Antes de ontem e ontem o Senhor falou: dê de novo. Porque ela fez melhor do que o que você fez. Aí hoje de manhãzinha, levantei e obedeci. Falei para ela: ela deve estar me ouvindo. Eu vou devolver aquele dinheiro de novo para você. Aí disse: não precisa, eu não estou precisando. Tá, porque você deu o que eu te dei? Eu disse: mas não era meu? Se era, então pronto. O que é meu, eu faço o que quero. Você não me deu? Então, eu dei. Esta ideia gera assistência no outro. Gratidão. Aí eu me senti envergonhado e vou dar para ela de novo. Eu espero fazer isso até o final de 2026. Deus quiser. Até 26, Beth. Essas mulheres serviam Jesus durante a sua vida e acompanhavam Jesus. Essas mulheres viram Jesus. Estavam presentes na alegria, mas estavam presentes no dia da sua dor. Lucas, ele traz esta visão mais humana de Jesus, enquanto que Mateus trabalha a realeza dele, dizendo ele é de quem falavam os profetas. Marcos nos mostra ele em serviço e todas as suas atividades. O Evangelho de Marcos revela ele como servo. Ele veio para servir e ele é encontrado servindo o tempo inteiro. Lucas mostra a humanidade de Jesus. Fabuloso. Não tem como você não amar Lucas. Não tem jeito de você ler Lucas e não amar e não querer conhecer Lucas e dizer para ele: muito obrigado, porque você mostrou um lado humano de Jesus que a gente não vê. Ele é homem, totalmente homem. E Lucas mostra isso. E ele mostra então essa habilidade que Jesus tinha com as mulheres e com as pessoas que estavam nos bastidores. Essas mulheres estavam presentes tanto
na festa, no aniversário, no oba-oba, como também no dia da dor. Elas prestavam assistência a ele, estavam presentes ali. Outra observação que elas viram, e que nem sempre é destacado, é que naquele ambiente hostil para os homens, elas estavam lá. Não sei quantos de vocês tiveram num aeroporto, numa rua, numa loja, e encontraram alguém famoso. Aí você chega lá e diz assim, posso tirar uma foto? Posso tirar uma foto? Eu não quero tirar a foto dele, eu quero tirar uma foto minha com ele. Porque o que me interessa não é a foto dele, porque a foto dele eu tenho, Eu compro uma revista dos famosos e está lá a foto dele. Eu quero tirar uma foto minha com ele. Entendem? Essas mulheres tiraram selfies de Jesus no dia da sua angústia, quando ninguém queria ser visto com ele. Você é discípulo dele? Não conheço. Mas o seu jeito de falar, o seu modo de agir, diz que você é do grupo deles. Eu não conheço, não sei o que você está falando. Essas mulheres, ao contrário de alguns discípulos, foram associadas a ele no dia da sua morte. Ele estava na cruz, e quem vai para a cruz é um dos piores bandidos. E elas tiraram um selfie com ele na cruz. E aquilo vai para a mídia. E o pessoal vai saber que aquelas mulheres eram discípulas de Jesus de forma corajosa. Porque tiraram foto com ele na sua angústia. Elas serviram Jesus o tempo inteiro. Elas presenciaram os milagres, mas estavam ali no dia da dor, no dia da vergonha, no dia da angústia. Elas estavam lá. Se associaram a alguém crucificado. Alguém que não estava na ascensão, mas no declínio. Um criminoso. Você quer se associar com gente assim? Você quer tirar selfie de gente assim? Você já foi numa penitenciária tirar selfie com criminosos? Já tirou selfie com Ismoléu, um mendigo? Essas mulheres se associaram com Jesus no momento da dor, da dificuldade, porque elas eram corajosas, viram tudo, presenciaram tudo e estavam dispostas a pagar o preço de serem encontradas com Jesus. No dia da ressurreição, primeiro dia da semana, domingo, no dia anterior, elas compraram os aromas e as faixas e as roupas e prepararam tudo. Amanhã nós vamos lá. Alta madrugada, elas se dispuseram e foram. Correram riscos, muitos riscos, porque, como já foi falado aqui, o ambiente é masculino. É hostil. Elas foram vistas aos pés da cruz. Elas acompanharam para saber onde é que iriam enterrá-lo. Diz-nos Lucas que elas acompanharam o tempo todo. Aí eles colocaram naquela caverna lá, naquela tumba. Colocaram ali, naquela gruta. Nós vimos. Amanhã compraram aromas com os seus próprios bens, os seus bens, não os bens do marido, não os bens do amigo, mas os seus próprios, fruto do seu suor. E elas investiram em Jesus. Agora compraram aromas e vão lá. E o Senhor recebe o que elas fizeram
como uma demonstração de amor, uma dedicação de carinho delas. E elas, caminhando, perguntavam umas para as outras: e a pedra? Quem vai mexer com a pedra? Quem vai retirar a pedra? Joseph McDowell, diz que essa pedra pesa entre 1.600 e 2.000 quilos. Não é coisa para 4 mulheres mexer. Tem jeito, é. Além do que, haviam soldados protegendo a entrada do túmulo. Como é que elas vão negociar isso, gente? Mas a barreira não impediu elas de investir em Jesus. Porque elas assistiam ele a vida toda. Assistiram no dia da sua morte. E agora elas assistem no dia da sua ressurreição. É elas que estão lá. Elas estão lá. Elas viram tudo. Participaram do primeiro dia. Abriram mão das suas atividades de Páscoa. Abriram mão. Abriram mão de servir café para o maridão na cama. Abriram mão dos afazeres que elas tinham para servir a Jesus. E foram, se dispuseram e foram. No primeiro dia da semana elas viram. Por que viram? Porque se dispuseram a ir. Aí o anjo fala para elas: por que vocês procuram entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui conforme havia dito, mas ele ressuscitou. Mas vão aos seus discípulos e a Pedro e avisem que ele ressuscitou. E ele vai adiante deles para a Galileia. É como eu disse. E elas então saem dali. Na visão de um dos evangelistas, ele aparece para uma delas e ela quer abraçá-lo. Lembram disso? Aí ele fala: agora não. Ainda não fui para o meu pai. Isso é outra questão que a gente vê em outra ocasião. Ele apareceu para elas. Eu queria tirar algumas aplicações ou lições para nós, dessas mulheres fiéis que viram Jesus. Primeiro, dedique sua vida ao Senhor em gratidão. Dedique sua vida ao Senhor por reconhecer que tudo que você é, tudo que você tem é dele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Os moradores da terra pertencem ao Senhor. Os animais da terra pertencem ao Senhor. Os peixes do mar pertencem ao Senhor. As nuvens do céu pertencem ao Senhor. Ele criou tudo, é tudo dele. Você é dele, porque você faz parte da obra criada, mas também você foi comprado pelo sangue dele. A Ieda não se pertence. Não. Por duas razões, a Ieda pertence a Deus. Uma porque Deus criou a Ieda. A outra porque Jesus comprou a Ieda. Ela é dele. A Isabel não se pertence. Ela é casada com um diácono, mas ela pertence a Deus. Porque ela foi criada e depois foi comprada. Ela é duplamente de Deus. Tenha isso em mente. Não esqueça disso. A gente não faz o que quer, a gente faz o que ele quer. E isso não é mal, meus irmãos. Não é mal. Ele não é tirano. Quando ele fala algo que eu não entendo, eu devo obedecer. Porque ele sabe o que está fazendo, está fazendo, ele sabe. Eu não preciso saber. Quando ele fala para mim, volta no mar e lança a rede de novo para pescar, eu vou dizer para ele: senhor, é o seguinte, eu estou cansadaço, trabalhei a noite inteira, a semana toda, peguei nada, e o horário não é apropriado. O senhor quer que eu volte? Quer dizer que aquele cara vai comprar o carro? Com essa aparência? Eu acho que ele vai pedir uma oferta e não comprar um carro.
Vai lá e oferece o carro para ele. Senhor, 6 horas. Eu trabalho até 5, hoje eu estou com 1 a mais. Vai lá e oferece o carro para ele. Senhor, ele não tem cara de quem vai comprar uma bicicleta. Quanto mais um carro, olha a roupa dele. E além do que, estou fora do expediente. Vai lá e oferece o carro para ele. Aí ele vai lá e ele compra 2. Eu vivi essa experiência. Um amigo meu, muito joia, ele dirige caminhão da própria empresa. Ele compra coisas no Ceasa o dia inteiro. E ele chegou numa loja chique e viu um sapato chique, na loja chique. E o preço era chique. Aí ficou lá olhando, aí o vendedor se aproximou dele e viu o que ele via. E o sapato era realmente muito caro. E ele não tinha roupa, cara de quem ia comprar, nem roupa de quem ia comprar aquele sapato. Aí o vendedor olhou para ele e disse: eu tenho algo para o senhor. Esse aqui é muito caro para o senhor. Ele olhou para o cara e disse: tá bom, obrigado. Aí ele viu um outro vendedor e procurou outro vendedor e disse: por favor, me veja 2 pares daquele sapato, eu vou levar. Comprou com outro. E disse que se arrepende porque isso foi soberba. Não julgue as pessoas pela aparência. Reconheça quem você é, reconheça quem Deus é, reconheça o que Ele fez e saiba que existe um povo que trabalha nos bastidores, que faz com que as coisas aconteçam. E seja agradecido. O coração agradecido vai produzir na gente generosidade. Aí eu não vou dar só o dízimo, não. Eu vou dar o dízimo e eu vou ver alguém mais para que eu possa ajudar. Esses dias um presbítero daqui ligou para mim e disse assim: qual a família que está em necessidade? Eu falei: você quer quantas? Aí eu falei, e esse presbítero foi lá e pagou a água, a luz e algumas contas. Achei aquilo tão bonito. Generosidade. Quando a gente sabe quem nós somos, quando nós sabemos quem Deus é e que tudo que temos veio dele, há em nosso coração generosidade. Há em nosso coração esse espírito. Sirva a Jesus com os dons que você tem. Com os que você tem. Sirva a Jesus com os bens que você tem. Sirva a Jesus com os talentos que você tem. Com o que você tem. Não com o que você não tem. Não com o que o outro tem. Mas com o que você tem. Aquelas mulheres serviram a Jesus toda a sua vida. Acompanharam Jesus o tempo inteiro. Viram as suas lutas. Viram a sua morte e o seu sofrimento. Eram fiéis, porque acompanharam ele até o fim. Ouviram da ressurreição, antes do que qualquer um. E foram anunciar que viram Jesus. Vamos orar? Obrigado, bondoso Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado por esses irmãos que vieram prestar esse culto ao Senhor nesta aula especial. Obrigado por estas mulheres que prestam esse serviço nos bastidores, que são amáveis, que são amorosas, e que são fiéis e dedicadas, e que servem de modelo para nós hoje. Ajude-nos a perceber esse povo que está nos bastidores, às vezes dentro de casa, o trabalho da esposa, o serviço que elas prestam, a nossa roupa sempre arrumadinha, a casa sempre limpinha, a comida sempre quentinha. E alguns de nós
não só não reconhecemos, como ainda reclamamos, criticamos. Perdoe-nos os erros que cometemos desta natureza. E abra os nossos olhos e coração para sermos generosos e possamos investir no Rei Jesus e no seu reino, com alegria e gratidão, sabendo que não é vão o nosso trabalho. Em nome de Jesus e para a glória dele, é esta a nossa oração. Amém. Amém. Muito obrigado a vocês aqui e a vocês em casa. Deus os abençoe. 18h15 e o nosso culto a Jesus.